Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Sebastião Paulino da Silva. Ô, Sebastião, um forte abraço para você, um prazer ter você junto conosco aqui, Sebastião. Mas caso vocês também queiram participar aqui do canal, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, e aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir conhecimentos, repartir conhecimentos aí para todo mundo que está investindo em ações ou pretende investir. Afinal de contas, na hora de fazer investimento, nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher ali a empresa, pesquisar o que é essa empresa, da onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, economicamente, porque com todas as oscilações que a Bolsa vem apresentando, nós vamos ter diversos movimentos que são de saída de recursos da Bolsa, que vão procurar outros investimentos, e aí, naturalmente, quando ele sai, a bolsa cai, as ações despencam, aí daqui a pouco esse pessoal volta para a bolsa, mas quando volta procurando empresas boas. Então, se você está investindo em empresas boas, aproveita a queda para entrar em empresas boas, daqui a pouco essas ações elas já se corrigem, o valor delas já se corrige, mas a empresa ela tem que ser boa, ela tem que ser sólida. E é isso que a gente procura repassar aqui para vocês. Uma análise do balanço, mostrar como que está a situação da empresa em cada momento aqui, de acordo com a sugestão que vem aqui dos nossos inscritos. E a sugestão que veio lá do Sebastião Paulino da Silva é a Smart Fit Escola de Ginástica e Danças S.A. A Smart Fit, que você já deve ter visto em diversos lugares por aí, é uma rede de academias, né, que vem crescendo bastante aqui no Brasil, mas vamos conhecer como que toda essa história começa. Ela começa lá no início dos anos 80, quando um recém-formado em engenharia química, o Edgar Corona se forma em engenharia química, mas como a família dele tinha uma açucareira, a açucareira Corona, que era uma usina de produção de açúcar, né? Ele foi trabalhar, ajudar na açucareira da família. Aí vai durante toda a década de 80, só que daí chega ali na década de 90, no começo dos anos 90, até por uma questão familiar, né, de conflitos dentro da empresa com os demais familiares, o Edgar optou por sair e tocar uma academia que, por sinal, pertencia também à família, né? E aí foi tocando aquela academia, claro que antes disso também teve as suas experiências como empreendedor, não dando certo, mas enfim, daí quando foi tocar essa academia, foi ali se batendo até o começo dos anos de 2000, quando daí ele cria a Biorritmo, né? A Biorritmo é uma academia dele, né? E aí ao criar a Biorritmo, no começo ali se bateu, mas a partir dos anos 2000 a coisa começa a andar, ele começa a abrir outras lojas. Mas enfim, um mercado bastante concorrido, até pelo nível de preço que era fazer academia na época. Aí ele participa de alguns congressos nos Estados Unidos e descobre que nos Estados Unidos tem as academias de baixo custo, né? Baixo preço, baixo custo. E aí também uma experiência, olha só que engraçada essa experiência. Ele passa ali numa lanchonete perto de uma das academias dele e pergunta para a moça lá por que ela, se ela conhece academia, se ela já faz academia dela, ela fala assim, não faço porque é muito caro. Daí que ele se tocou que tinha que começar a montar academias com baixo custo. E aí ele montou a Smart Fit a partir de 2009. E aí a Smart Fit era uma ideia de academia praticamente com escala, academias grandes, né? E aí você colocar bastante gente, fazer giro. E aí conseguiu daí emplacar a Smart Fit. Chega daí já no ano de 2009 mesmo, começa também a abrir franquias e fazer parcerias com a abertura de Smart Fit em diversos estados também. No ano de 2010, recebe um aporte de um fundo de investimento, do Fundo Pátria, que passou a ser sócio também da Smart Fit. Já no ano de 2011, começa a ir para outros países, abrindo academias no México. Já no ano de 2014, já está abrindo academias no Chile. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma presença em 11 países. A Smart Fit está presente em 11 países. E daí, desde então, vem ampliando, né, a sua atividade através de aquisições de diversas outras academias, né? E agora, mais recentemente também, em função da pandemia, montaram
uma espécie de uma plataforma, né? Comprou uma empresa para desenvolver plataforma de treinamento à distância. E naturalmente que quando a gente fala aqui da pandemia, o setor da academia foi um dos setores mais afetados pela pandemia, com abre e fecha, né? Então isso aí naturalmente afetou também os números da Smart Fit, como a gente vai ver na análise dos balanços. E agora, no ano de 2021, em julho de 2021, a Smart Fit fez o seu IPO, se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. Mas para que a gente possa ver como que foi a influência e como que está sendo ainda a influência da pandemia dentro da Smart Fit, trouxemos aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do ano de 2021, de setembro de 2021. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Smart Fit, Escola de Ginástica e Danças S.A. e trouxe para vocês 2018, 2019 e 2020 e o terceiro trimestre do ano de 2021, onde nós vamos perceber aqui, através das demonstrações contábeis, a entrada do IPO que foi realizada no mês de julho de 2021. Não temos ainda as informações de dezembro, pois ainda estamos aguardando aí a temporada de balanços que praticamente começa a partir de fevereiro. Então vamos com as informações mais recentes da companhia. No ano de 2018, para que possamos entender o que é a Smart Fit através dos seus números, ela tinha um ativo total de 3 bilhões 848 milhões de reais. E desse valor, olha aqui, ó, 1 bilhão 146 é intangível. O que tem dentro do intangível aqui? Aqui nós temos todos os ágios, as carteiras de clientes, então todos os chamados bens de natureza incorpórea, porém que possuem um valor econômico, então, dentro desse 1 bilhão 146 milhões. No imobilizado, vai ter todos os bens necessários ao funcionamento da atividade da empresa. Então, todos os equipamentos, todas as instalações, móveis, utensílios, computadores, enfim, todos os bens necessários ao funcionamento da empresa dentro do imobilizado. E aqui nós temos aí o ativo circulante, que é o capital de giro. E o capital de giro no ano de 2018 totalizava 894 milhões de reais, o que correspondia a 23,2% de tudo que a empresa possuía. Desse capital de giro, 692 milhões é dinheiro, que está em caixa, banco, aplicação. 105 milhões em contas a receber, naturalmente que não tem estoques, né, já que a empresa não vende nada, então o capital de giro ele acaba se resumindo ao dinheiro e ao contas a receber. Já no ano de 2019, a empresa dá um salto, olha aqui, ela vai para 7 bilhões 414 milhões e aí um aumento significativo no imobilizado, que pula de 1 bilhão 722 para 4 bilhões 425. E o capital de giro também praticamente dobra, indo para 1 bilhão 633 milhões, mas correspondendo agora a 22% de tudo que a empresa possuía. O volume de dinheiro em caixa também mais do que dobrou, 1 bilhão 351 milhões e o contas a receber é 137 milhões. Daqui a pouquinho nós vamos ver da onde que vieram os recursos para esse crescimento todo. Em 2020, mais um crescimento, 8 bilhões 492 milhões, aqui ó, aumenta mais um pouco o intangível, né, aqui através das aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, e o imobilizado que também aumenta mais ainda, 5 bilhões 152 milhões de reais. E o capital de giro recua para 1 bilhão 311 com 15,4%. Fecha com 1 bilhão e 19 em dinheiro, 154 milhões em contas a receber. Já até o terceiro trimestre de 2021, a Smart Fit fecha agora com ativo de 10.894. E aqui daí nós já temos a entrada do IPO. Permanece estável aqui o imobilizado, permanece estável o intangível e todo o IPO acaba vindo aqui para o capital de giro 3 bilhões 787 milhões. O volume de dinheiro em caixa, que era 1 bilhão, foi para 3 bilhões 323 milhões e aumenta um pouquinho mais o contas a receber. Então podemos observar que a entrada do IPO está onde? No caixa da Smart Fit. Já em termos de endividamento, que é o observado aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, que totaliza em 2018 2 bilhões 642 milhões, a empresa deve 68,7% de tudo aquilo que ela tem. Já para o ano de 2019, a dívida dá um salto, 5 bilhões 146 milhões,
sendo que grande parte aqui, ó, no longo prazo, financiamentos de longo prazo. Então, o que nós temos aqui? A maioria dos valores de longo prazo aqui, também dentro dessas outras obrigações no curto prazo, são chamados passivos de arrendamento. Então, arrendamento de todos os equipamentos utilizados nas academias. Então, a dívida aqui que aumenta é ela que sustenta esse crescimento de imobilizado aqui. Então, são passivos de arrendamento investidos aqui em mais equipamentos para as academias. No ano de 2020, a dívida pula para 6 bilhões 023 milhões, agora com peso de 70,9% de tudo que a empresa possui. Também esse aumento aqui, onde que ele vai parar? Aqui no aumento do imobilizado e também no intangível. Então esse crescimento todo ele foi alavancado através de financiamentos de longo prazo. Já no ano de 2021, nós temos agora a entrada do IPO. O PL pula de 2.468 para 4.555. A dívida praticamente permanece aqui na faixa dos 6 bilhões e 300, 58,2%. E agora todo o IPO, toda essa entrada de recurso, onde que ele foi parar? No caixa da Smart Fit. Então, todo o dinheiro que entrou lá em julho no IPO está no caixa da Smart Fit. Vamos ver agora, em termos de resultados, o que ela produz de resultados. Em 2018, faturava 1 bilhão 160 milhões. Em 2019, 1 bilhão 983 milhões. Então, um crescimento significativo do faturamento. Entra a pandemia, aquilo que a gente citou, que a atividade foi muito afetada pela pandemia, olha o movimento, então, ele despenca para 1 bilhão 256 milhões. E agora, até o terceiro trimestre de 2021, já tem 1 bilhão 160 milhões, o que nos projeta aqui o faturamento em torno de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio. Então, quer dizer, em 2021, a Smart Fit ainda não recuperou e não vai recuperar o faturamento que tinha no ano de 2019, até porque em 2021 também tivemos os efeitos da pandemia. E aí, consequentemente, os resultados ficaram da seguinte maneira: 356 milhões de lucro em 2018, em 2019 ela fecha com prejuízo, 339 milhões. Lembrando que 2019 ainda não era pandemia. Houve crescimento de faturamento, porém não houve crescimento de lucro, pelo contrário, prejuízo. Aí quando entra a pandemia, aí o faturamento despenca e aí o prejuízo aumenta, 604 milhões. E agora em 2021, a Smart Fit continua ainda trabalhando com prejuízo, acumulando até setembro 498 milhões de prejuízo. Então vejam que o último lucro da Smart Fit foi lá em 2018. Mas vamos abrir aqui esse terceiro trimestre de 2021, vamos abrir todos os trimestres. Todos os trimestres, como que foi o comportamento da Smart Fit? Entre janeiro e março, faturou 371 milhões. Entre abril e junho, 343 milhões. Então, vocês vejam que o faturamento até no segundo trimestre ficou menor do que no primeiro trimestre. Já no terceiro trimestre, que compreende julho, agosto e setembro, aí o faturamento já começa a subir 445 milhões. Entre janeiro e março, a Smart Fit teve um prejuízo de 166 milhões. Já entre abril e junho, 175 milhões de prejuízo. E agora, entre julho até setembro, 157 milhões de prejuízo. Então, vem o ano inteiro com o prejuízo, apesar agora desse terceiro trimestre já ter apresentado um crescimento no faturamento. Também, para analisarmos do que é esse prejuízo, a Smart Fit trabalhava com um custo de 69,6%, reduziu em 2019 para 63%, só que em 2020 o custo do serviço prestado já era 100% do que a empresa faturava. Praticamente o mesmo aqui no ano de 2021. Então, quer dizer, só o custo já come todo o faturamento. As despesas operacionais, que veio aqui com uma receita superior, né, às despesas em 2018, em 2019 a despesa 32%, 30% e 27,8%. E o problema está onde? No resultado financeiro, a despesa financeira, que é maior do que a receita financeira, fechou absorvendo 10,4% do faturamento, 19% do faturamento, 20% do faturamento e 18,5% do faturamento. Então, o problema da Smart Fit está onde? Na questão do custo do serviço prestado, né, que ele está absorvendo praticamente todo o faturamento, mais a despesa que consome, na média, aqui 30% do faturamento, e aí mais a despesa financeira que consome em torno ali de 19%, na média, né, 19% do faturamento, razão pela qual a Smart Fit continua no prejuízo.
Falando já nos resultados, trago aqui para vocês, não vou trazer a liquidez, porque a liquidez, a empresa tem capacidade de pagamento, hoje ela tem dinheiro no caixa, 3 bilhões 323. Como é que está o endividamento? 68, 69, 70, 58. O endividamento está até no nível aceitável, até está tranquilo em termos de endividamento. O problema da Smart Fit está onde? Está justamente na rentabilidade, que não consegue produzir lucro desde 2019. E aí, consequentemente, eu já nem trago para vocês os índices de liquidez, ou endividamento e rentabilidade, até porque a rentabilidade, todos os índices negativos, né? Agora, em termos de valor de ação, o valor patrimonial, R$ 7,72, quanto vale cada ação em relação ao patrimônio da Smart Fit. Valor de mercado, R$ 16,17. Você veja que mesmo com todos os prejuízos, o valor da ação da Smart Fit está sendo comercializado no valor bem superior ao seu valor patrimonial. Consequentemente, a relação preço por valor patrimonial está em 2,12, quer dizer, as ações da Smart Fit ainda estão sendo comercializadas com ágio de 112%. Estamos utilizando aqui números referentes ao dia 24 de janeiro, quando da gravação desse vídeo aqui. Então, é a cotação que a gente está usando lá do dia 24 de janeiro. Aí trago para vocês aqui o comportamento da ação. Naturalmente não vou trazer aqui lucro por ação, porque não tem dividendo por ação. Não tem também, porque a empresa vem trabalhando com prejuízo. E a relação preço/lucro, que também, como não existe o lucro, então seria uma relação totalmente negativa. O comportamento da ação. Quando a Smart Fit fez o seu IPO lá no dia, perto na metade de julho de 2021, as ações elas largaram na faixa de R$ 32. Né? E aí, ao largar as ações, aí nós tivemos todo um processo de queda. Então, a empresa tenta até achar ali um equilíbrio, mas não consegue, e aí as ações elas vêm caindo, chegaram ao ponto menor de R$ 15 agora em janeiro, no dia 14 de janeiro, teve ali uma pequena elevação e agora no dia 24 de janeiro sendo cotada na faixa de R$ 16,17. Porém, como eu já citei, um valor ainda acima do valor patrimonial da ação da Smart Fit. Tá então, mais uma empresa analisada, a Smart Fit Escola de Ginástica e Danças S.A., né? Então a Smart Fit aí, que como a gente viu, contou toda a história, começa lá, né, de uma academia só da Biorritmo, e depois cria-se a Smart Fit, e a Smart Fit vem crescendo não só no Brasil, como na América Latina toda, no mundo todo, vem se espalhando para diversos países, né, mais de 11 países, né? E vimos também aí alguns setores que foram mais afetados pela pandemia, outros nem tanto, outros até tiraram proveito, né? Então, quando a gente fala de toda aquela pandemia, e aí, naturalmente, tem alguns setores que foram muito afetados e as academias foi um desses setores, com abre e fecha, né? Perde muitos alunos, perde receita, e aí a gente viu os impactos da pandemia nos números da Smart Fit. Mas, enfim, a ideia é sempre assim, existe, claro, que naturalmente, impactos ocasionais dentro das demonstrações contábeis, mas a gente tem que analisar a história como um todo, a gente tem que pegar, inclusive, com esses períodos de fortes oscilações nos números da companhia, né, perceber se vai haver correção ou não, né? E aí, naturalmente, você definir se a empresa vale a pena, se não vale a pena, se a empresa é boa, se ela não é boa. Enfim, através dos números a gente consegue ter essas informações. É como eu sempre digo, os números querem contar histórias, basta a gente querer ouvir o que os números querem contar, né? E aí, quando os números vão nos contando como que está a situação econômica e financeira, presta atenção no que eles querem contar, e aí você, com base nesses conhecimentos, com base nessas informações, você consegue tomar decisões melhores em termos de investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.